Oi, meus amores, minhas amoras, professora Lucy falando aqui no Centro Cultural Margem da Palavra. Você já conhece o nosso canal? Não? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem já conhece, nós estamos aqui com mais uma aula, com mais uma palestra maravilhosa. E hoje o assunto é bem importante, tá? É a chegada do antropoceno e as cidades resilientes. Lucy não tem a menor ideia do que é isso. Agora você vai entender tudo muito bem, porque o meu palestrante de hoje é nada mais, nada menos do que Pablo Lopes. Venha cá, Pablo, dividir a cena comigo. O professor Pablo vai explicar todos esses conceitos para gente e a gente vai aproveitar para trabalhar bastante a redação Enem. Vamos pensar em propostas de intervenção relacionadas a esse tema. Pablo, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer. Ah, que delícia! Gente, eu vou deixar vocês agora com o Pablo. Vocês que estão aí em casa agora podem interagir com a gente. Pessoal daqui também, tudo que vocês tiverem de pergunta. Pablo, você fica à vontade para organizar como você quiser. Se você prefere primeiro ir falando e depois você abrir para as perguntas, como for Vamos fazer. melhor para você. Vai aparecendo dúvidas aí, vocês vão colocando. Acho que o importante é a gente mudar um pouquinho a lógica da sala, né? Vocês estavam em sala, vocês assistem aula, vocês estão cansados disso. Acho que o mais importante é que agora seja um bate-papo, que a gente consiga dialogar um pouquinho sobre o tema. Beleza. Gente, a gente vai estar controlando tudo por aqui, então fiquem bastante à vontade. Pablo, agora é sua vez, vamos que vamos. Gente, boa tarde para todo mundo, né? A Lucy me convidou para conversar sobre esse assunto já faz um certo tempo. Quando ela pediu, né, para eu trabalhar esse assunto com vocês, tinha acontecido essa tragédia, né, em Petrópolis. Então essa é uma imagem, né, de Petrópolis que aconteceu esse ano. Não sei se todo mundo lembra, né, que aconteceram lá aqueles deslizamentos de terra e tal. Infelizmente, esses deslizamentos de terra, eles não são novidades, né? Há 10 anos atrás, algo muito parecido tinha acontecido, também na Serra Carioca, só que em Teresópolis. Então, é uma tragédia anunciada e eu vou tentar mostrar a partir dessa aulinha, dessa palestra para vocês, que é uma tragédia mais do que anunciada e com uma série de dados, então, científicos que mostram que, infelizmente, a gente vai ter que se acostumar com catástrofes cada vez mais comuns desse tipo aqui. Tudo bem? Vamos lá. Tudo começou com este relatório. Vocês costumam conhecer muito o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é só um índice que faz parte do RDH, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano, que na verdade é o grande documento que a ONU publica desde 1990. Dentro desse documento tem o Índice de Desenvolvimento Humano, mais outros índices, por exemplo, Índice de Pobreza Multidimensional, Índice de Desigualdade de Gênero, são diferentes índices que servem para medir o desenvolvimento humano, tá? Então, todos os anos a ONU publica um relatório desse tipo. Cada ano tem um tema diferente. E como vocês estão vendo, o de 2020 tem como tema a próxima fronteira, o desenvolvimento humano e o antropoceno. Por que eu fiz questão de trazer para vocês a capa desse relatório? Quando a ONU anuncia, vira papo de boteco. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É igual aquecimento global. Aquecimento global era um assunto técnico, que os técnicos do IPCC ficavam conversando entre eles, era o tipo de coisa que não saía de dentro, né, do mundo acadêmico e tal. Aí um dia a ONU resolveu colocar num dos relatórios dela, ó, aquecimento global. Você vai no boteco, tem alguém falando de aquecimento global. Então eu estou dizendo para vocês, isso é uma aposta minha, que o antropoceno é o novo aquecimento global. Que o antropoceno é uma expressão que daqui a pouco ela vai estar na boca de todo mundo, que as pessoas estarão falando cada vez mais do antropoceno. Por quê? Porque o relatório de 2020 é um relatório que divulgou, tá certo, pela primeira vez esse conceito. Vamos dizer assim, pela primeira vez não, mas divulgou ele, vamos dizer, para um monte de pessoas ao mesmo tempo, tá? Bom, o que é o antropoceno? Beleza? Isso já foi cobrado no Enem há muitos anos atrás. Algumas provas um pouco mais, vamos dizer, para frente, às vezes a Unicamp, né, a FUVEST já cobraram o termo antropoceno também.
E a aposta é que a partir da divulgação desse relatório, cada vez mais esse conceito ele vai aparecer para vocês. Então, vocês acharam que iam fugir da parte de geologia? Desculpa, tá? Eu vou ter que conversar um pouquinho de geologia com vocês, né? Para quem não lembra, galera, aquela ali é a tabelinha do tempo geológico, tá? Eu gosto de dizer que aquela tabela ela é um calendário, beleza? Do mesmo jeito que nós temos o nosso calendário, a história da Terra tem o seu calendário. O nosso calendário é um calendário que usa uma linguagem tipo o ano, o mês, a semana, o dia. Imagina que seria mais ou menos o equivalente a o éon, a era, o período, a época. É a maneira como o tempo geológico está subdividido. Tudo bem? Se vocês olharem para a tabela, lá dos primórdios até hoje, nós estaríamos então no Holoceno, beleza? Que está lá em cima. Então, tecnicamente falando, nós vivemos o Holoceno. O que muitos cientistas defendem é que nós já estamos vivendo uma nova época geológica. Essa época geológica é uma época em que a interferência humana sobre o meio ambiente é uma interferência muito grande. E essa época ela é denominada, então, o Antropoceno. Não sei se vocês perceberam, ó, mas do Holoceno, vamos jogar aqui para dentro. Então, ó, era Cenozoica, período quaternário, Pleistoceno, tudo isso daqui é o Pleistoceno, Holoceno, e aí, segundo esses cientistas, nós estamos vivendo uma nova época geológica denominada o Antropoceno, tá? Por que esses cientistas eles fazem questão de defender isso cada vez mais fervorosamente? De que, olha, o Holoceno já era, está na hora da gente começar a considerar a interferência humana sobre o meio ambiente. Por causa dessa noção que eu acho que é uma noção muito legal de vocês terem, tá? Isso daqui, galera, que eu coloquei para vocês é apelidado de o Ano Terra, tá? Como funciona o Ano Terra? Imagina que os 4,6 bilhões de anos que a Terra tem fosse contado em apenas um ano. Então, ao invés da Terra ter 4,6 bilhões de anos, a Terra tem um ano só de vida, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, tá? Só para vocês terem uma noção de como as coisas demoraram para acontecer na história da Terra, aquilo que é chamado de pré-cambriano, os primórdios da história da Terra, se a Terra tivesse apenas um ano de vida, duraria até o dia 14 de novembro. Para vocês terem uma noção geológica do que foi o pré-cambriano foi um período em que a Terra apenas se resfriou. Então, os escudos cristalinos que vocês estudam com a presença de recursos minerais metálicos, eles se formaram no pré-cambriano. Então, parando para olhar para essa linha do tempo, galera, é como se a história da Terra, ela praticamente fosse só ela se resfriando. Entenderam? Até o dia 14 de novembro, ela praticamente só se resfriou. Aquilo que é chamado de Paleozoica, que corresponde à era dos répteis, duraria até o dia 12 de dezembro. A Mesozoica, que no caso é a era dos dinossauros, né, com predomínio dos dinossauros, duraria até o dia 26 de dezembro. E dia 26 de dezembro começaria a era Cenozoica. Eu vou voltar no slide anterior. A era Cenozoica inteira. Veja que a era Cenozoica inteira ela tem um período bem grande de duração. Quando que o ser humano apareceu na era Cenozoica? O ser humano não apareceu no dia 26 de dezembro. O ser humano ele apareceu precisamente no dia 31/12, às 19 horas e 12 minutos. Então, o quanto a história humana ela é recente na história do nosso planeta. Essa é uma maneira fácil de vocês perceberem o quanto ela é recente. A história do ser humano, gente, é uma história, para a história do nosso planeta, irrisória, como vocês podem perceber. E quando eu falo para vocês que é o surgimento do homem, vocês entendem que eu estou colocando como um surgimento de hominídeos ainda. Não necessariamente, né, os seres humanos da forma como nós conhecemos. Só para vocês terem uma noção matemática da coisa, 1500, que é um ano bastante conhecido da gente,
o Cabral chegou no Brasil. Isso equivale às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Ou seja, tá faltando 3 segundos para acabar a história da Terra. E faltando 1 segundo, galera, para acabar a história da Terra, aconteceram essas coisas. Então, entende da onde vem a defesa dos cientistas do Antropoceno? Eles falam, como assim? Como a gente ainda está no Holoceno? A Terra, ela nunca foi habitada por um ser tão impactante como o ser humano. Né? Eu até brinco quando eu dou aula disso, né? A gente costuma sempre colocar o dinossauro como vilão, né? A gente que é da geração Jurassic Park, né? O dinossauro quebra tudo, o Tiranossauro Rex arrebenta. O Tiranossauro Rex é um coitado perto do ser humano, né? Porque dá uma olhada, se vocês pararem para pensar o que a gente fez em 1 segundo de história, é daí que vem então a ideia de que nós já estamos vivendo essa nova época geológica. Tá tudo bem até agora, gente? Beleza? Tá, só que não é assim que funciona, né? Dentro da academia, entendeu? Você não pode chegar e falar assim, não, eu acho que a gente já está vivendo o Antropoceno. Como funciona a coisa, né, dentro de uma abordagem científica? Prova. Apresenta provas, apresenta evidências de que a gente está vivendo o Antropoceno. Então, esses cientistas, todas essas informações que eu estou trazendo para vocês foram retiradas daquele relatório. Tudo bem, eu coloco a fonte delas aqui embaixo, tá, mas todas estão naquele relatório que eu estava mostrando. Aqui nós temos alguns exemplos das evidências científicas que pautam esses cientistas para defenderem que nós já estamos vivendo o Antropoceno. Então, olha lá. Área de estudo, ciência dos sistemas terrestres. Foco, funções planetárias. Provas empíricas. Então, alterações climáticas, vocês estudam e sabem melhor do que eu. Perturbação dos ciclos biogeoquímicos, sobretudo, né, o fósforo. Acidificação dos oceanos, alterações ao nível da utilização das terras, perda da biodiversidade. Entrando mais dentro da discussão de geografia. Geologia e história da Terra. Abundância de novos materiais antropogênicos. Aquele gráfico que eu já vou dar um zoom para vocês darem uma olhadinha o que seria isso. Presença de radiosnúcleos nucleodídeos associados a testes atmosféricos de armas nucleares. Então, o quanto, né, que os testes nucleares já deixaram resquícios que qualquer ser que um dia habitar o nosso planeta vai encontrar isso por aqui. Biosfera, parte de ecologia, conversão dos ecossistemas, né, naturais em ecossistemas agrícolas e urbanos, aumento do ritmo de extinção de espécies, perda de habitats, né, colheitas excessivas, espécies invasivas. Ou seja, tudo isso daqui, galera, foi levantado por uma série de dados estatísticos e dizendo assim, olha, é por isso que nós defendemos que nós já estamos vivendo uma nova época geológica, tá? Eu selecionei, galera, aquilo que é considerado mais importante. Então, por exemplo, novos materiais antropogênicos. Entende o que significa isso? Coisas que nós inventamos, pessoal. Alumínio, betão é concreto, plástico e fibras sintéticas. Dá uma olhada a expansão da tonelada disso desde 1960 para cá. Olha a intensificação da curva desses novos materiais antropogênicos. Entendem o que significa isso, galera? Suponha que a Terra acabe, os seres humanos são extintos. Aí vem um outro ser de outro planeta habitar aqui. Ele vai ver isso daqui para sempre. Concreto ele vai ver para sempre, ele vai encontrar o concreto em tudo que é canto. O alumínio, ele vai encontrar resquício de alumínio. Então, em vez de encontrar, sei lá, um pedaço do fêmur nosso, vai encontrar um pedaço de concreto. Vai encontrar fibras sintéticas, que são coisas inventadas pelos seres humanos, mas que não se degradam, né? Só que, apesar disso ser muito grave, muito sério, né? Esses novos materiais antropogênicos, galera, nada se compara, no caso, a esse tipo de evidência científica. Segundo, né, os relatores desse documento que eu estou colocando para vocês, pessoal, nós provocamos 2 tipos de impactos, pessoal, que eles são irreversíveis e que, ao mesmo tempo, são muito preocupantes. O primeiro, o comprometimento da integridade da biosfera. O que é isso, galera? É esse ritmo que vocês estão vendo de extinção de espécies. Acredita-se que
a gente está chegando ao 6º ciclo de extinção de espécies da história da Terra, de uma história de 4,6 bilhões de anos. Mas nunca na história da Terra um número tão intenso de extinção de espécies foi provocado por um único ser, no caso o ser humano. Entende? Agora, vindo, galera, mais para a minha área, o que mais preocupa, né, além do comprometimento da integridade da biosfera, pessoal, são as alterações climáticas. Então, dá uma olhada nesse gráfico. Esse não foi retirado do relatório. Esse foi retirado, galera, do IPCC, do último relatório do IPCC divulgado no ano passado, tá? Dá uma olhadinha, pessoal, essas curvas aqui sobre a temperatura. Então, veja, o que aconteceu com a temperatura anual mais fria? Dá uma olhada que a curva se intensificou. O que aconteceu com a temperatura anual mais quente? Todas as curvas estão levantando. O que aconteceu com a temperatura terrestre? O que aconteceu com a temperatura global? Então, né, galera, é aquele tipo de gráfico que um negacionista precisa ver, né? Você entende? Tipo, não, isso daí é do ritmo natural da Terra, não está perturbando nada, o clima está bonitinho. Lembra que eu comentei com vocês? A ONU teve o papel importante de ter divulgado o conceito de aquecimento global que caiu na boca de todo mundo. Não sei se vocês já repararam, o conceito de aquecimento global ele está sendo substituído por mudanças climáticas. Vocês percebem que pelo meu gráfico faz mais sentido? Não é o aquecimento, né? São as mudanças climáticas. Porque, galera, qual é o problema do clima? A analogia que o IPCC costuma fazer, que eu acho uma analogia interessante, é o seguinte. O clima, galera, ele funciona igual um barquinho daqueles de pescadores com 6 tripulantes, tá? As mudanças climáticas são esses pescadores em cima do barquinho chacoalhando ele. Só que o problema de você ficar perturbando o clima é que uma hora a canoa vira. As coisas no clima, elas funcionam assim. Então, segundo os relatores desse documento que eu estou trazendo para vocês, a gente hoje já está navegando em águas desconhecidas. As mudanças climáticas, elas não vão acontecer. Elas já aconteceram. E nós não sabemos o que vai vir daqui para frente. Então, o que mais tem preocupado dentro do conceito das mudanças climáticas, pessoal, é essa ideia, que é isso que aconteceu em Petrópolis. Eventos climáticos extremos, né? Esse relatório do IPCC, que deu origem a esse gráfico aqui, ele foi, galera, bastante enfático, né? Ele disse assim, infelizmente, nós devemos nos acostumar cada vez mais com eventos climáticos extremos. O que são eventos climáticos extremos? Ponto a ponto. As ondas de frio, galera, e de calor, elas serão cada vez mais abruptas, conforme vocês viram no gráfico. Vocês acham que isso vai acontecer ou já está acontecendo, na opinião de vocês? Gente, a gente teve um ano bem esquisito, né? Eu brinco, né, com o pessoal que eu dou aula de sábado. Eu dei aula todos os sábados com frio, chovendo. A gente tá meio em novembro. E todo sábado eu chegava lá, tá meio envergonhado, porque todo sábado tava sempre frio e tal. E a gente com aquela preguiça, né, de acordar de sábado para assistir a aula. Beleza, mas todo sábado. Aí você fala, ah, Pablo, mas beleza, né? Isso daí dá para dizer que é um exemplo de onda de frio? O que aconteceu, galera, na Europa? Então, as ondas de calor, pessoal, extremas, dos incêndios florestais serem cada vez mais intensos por causa disso. Entende? Segundo ponto, rápido aumento do nível do mar, né? Um rápido aumento, galera, que não é mais aquele papo do tipo, ah, não, por causa das mudanças climáticas está havendo degelo
e com o de gelo vai aumentar 15 centímetros. A galera já fala, pessoal, na escala de metro. Só que o problema, pessoal, é que 1 bilhão de pessoas vive em áreas costeiras. 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então, a elevação do nível do mar vai afetar diretamente essas pessoas que vivem em cidades costeiras, que vivem em cidades, as várzeas, né, nas várzeas de rios, que também afeta pela subida da maré, vocês entendem. Esse tipo de impacto, pessoal, é sempre mais nocivo em que tipo de país? Em país mais pobre. Uma coisa é você ter uma onda de calor, uma onda de frio num país europeu. Outra coisa é você ter uma onda de calor, uma onda de frio num país muito pobre, num país em desenvolvimento. Que as pessoas literalmente não têm abrigo. Olha o que acontece na cidade de São Paulo, considerando que a cidade de São Paulo não é a cidade que tem a pior onda de frio do Brasil, mas pessoas que moram nas ruas morreram por causa dessas ondas de frio. Então imagina que a ONU está alertando e dizendo o quê? Isso vai se agravar. Vai ficar cada vez mais frio quando tiver frio, vai ficar cada vez mais quente quando tiver calor. Países pobres não estão preparados, né, para esses eventos climáticos extremos. Para a gente, galera, isso daqui também é uma coisa muito forte. As secas, elas vão ser mais severas, né? Assim como as chuvas, elas vão ser mais severas também. Tudo isso é o que a gente define como evento climático extremo. Pensando em secas e chuvas mais severas, dá uma olhadinha à lista de problemas que a gente tem. Então, escassez hídrica, pessoal, vai ser algo que vai afetar uma parcela cada vez maior da população mundial, né? Degradação dos solos. Então, é aquela história, né? Para quem tem grana para comprar tecnologia agrícola, você consegue driblar os eventos climáticos extremos. Quem não tem grana, galera, é completamente sujeito aos ritmos da natureza. Se está mais seco, como é que essa pessoa vai cultivar? Então, essas pessoas vão ter que abandonar as terras por causa do avanço, por exemplo, da desertificação. A mesma coisa de pragas animais. Com o avanço das secas e dos períodos de chuvas, ocorre um desequilíbrio de ecossistema. Então, de repente, uma praga de gafanhoto que costumava atacar uma lavoura por alguns meses é algo que vai demorar um tempo muito maior por conta disso. Lembra a história da canoa que eu contei para vocês, a história do barco? O problema é esse, pessoal. É como se todo mundo fosse de uma vez só para um lado do barco, o barco vira. Então você passa a ter uma nova lógica. E essa nova lógica, pelo que eu estou colocando para vocês, é uma lógica do desequilíbrio, né? Santa Catarina. Vocês já são de uma geração dos ciclones extratropicais. A primeira vez que aconteceu um ciclone extratropical de grande intensidade no Brasil aconteceu na geração de vocês. Então eu me lembro, né, porque dando aula de geografia disso, né, Pablo, o que é o ciclone extratropical? O que é o ciclone? Apareceu uma vez. De repente, pessoal, a cada ano começou a acontecer um ciclone desse tipo. Aquilo que era considerado uma exceção, aquilo que era considerado uma raridade, é algo com o qual a população que vive em Santa Catarina hoje já tem que se acostumar, né? Tempestades, inundações, chegando aonde eu estava colocando para vocês os deslizamentos de terra. Diga. Fica à vontade, pode deixar. O colega aqui da turma, ele me fez uma pergunta sobre o que é um sistema ciclonal, né? Aí eu estava comentando com ele que qualquer que seja o ciclone, tropical, extratropical, é sempre um sistema de baixa pressão. Sendo um sistema de baixa pressão, ele vai ser um sistema que ele atrai o ar, né? Então, é pensar na física, cara, sempre existe um gradiente de pressão, de uma zona de alta para uma zona de baixa. O ar vai soprar da alta para baixa. Se eu tenho um desequilíbrio climático, aquele centro de baixa, ele passa a ser um centro de baixíssima. Aquele vento que deveria soprar com X, sopra com 10x de intensidade. Então é disso que a gente está falando, né? Uma tempestade não é uma tempestade qualquer. Um vento não é um vento qualquer. E o que aconteceu em Petrópolis não é uma situação qualquer. É isso, né? É um evento climático extremo. Não é do tipo, ah, não, sempre chove na Serra. Ou, ah, não, sempre venta em Santa Catarina. Não. A gente está falando de eventos climáticos extremos. A gente está falando de coisas que são exageradas, né? Tranquilo? Beleza? Bom,
Eu peguei, galera, desse relatório, alguns dados para mostrar para vocês o tipo de preocupação que a ONU coloca no relatório. Então, ela não vai lá simplesmente aponta o problema. Ela apresenta dados falando, ó, isso daqui é uma coisa que a gente tem que começar a pensar sobre ela, né? Então, dá uma olhada no que está escrito lá. A nível global, estima-se que cerca de 13,7 milhões de pessoas sejam deslocadas por ano após 2020, devido majoritariamente a inundações. Então, aqui tem alguns exemplos de catástrofes ambientais. Nós costumamos ter uma percepção comum de que nossos terremotos são terríveis. Quando você olha para um gráfico como esse, a quantidade de pessoas que é obrigada a se deslocar da onde vive, ela é muito maior por causa de que tipo de catástrofe natural? As inundações. Doido isso, né? Dá uma olhada, galera, esse mapa. Projeta-se que até 2070 as temperaturas se desloquem para fora do intervalo de sobrevivência humana, a um ritmo mais acelerado nos próximos 50 anos do que aquele que se verificou nos últimos 6.000 anos, negativamente, nos países em via de desenvolvimento e positivamente nos países desenvolvidos. Então, essas áreas, pessoal, que vocês estão vendo com cores mais quentes, são áreas que a vida ela vai ficar cada vez mais difícil porque as médias de temperatura elas serão cada vez maiores. Então, imagina, se hoje a média de dias muito quentes é de no máximo 30 dias no ano, estima-se que vai subir para 100. Então, imagina você viver 100 dias do ano com uma condição insuportável. Cara, você está falando de 1/3 do ano. 1/3 do ano vai ser uma temperatura insuportável, seja ela mais quente ou seja ela mais fria, em grande parte do mundo, né? Lembra que eu tinha falado para vocês de elevação do nível do mar? A BBC, galera, ela publicou imagens que foram criadas pelaquela entidade ali, que mostram alguns pontos turísticos conhecidos do mundo e como que eles ficariam por causa dessa elevação média que está sendo estimada dos oceanos. Conhecem esse daí, né? Então, se não entender a ideia, elevador Lacerda, como é hoje, qual é o cenário com o aumento de temperatura que está acontecendo com a elevação no nível do mar. Então, imagina a quantidade, pessoal, de pessoas no mundo que vão ser deslocadas por causa desse tipo de inundação. Dá uma olhada. Estação do metrô do Botafogo. Essa é a projeção do que pode acontecer. Doido, né, pessoal? É impressionante, né? Bom, vamos falar de uma atualidade, vamos pensar um pouquinho, que nem o colega de vocês me perguntou ali, vamos pensar um pouco no vestibular, tá? Galera, o que aconteceu em Petrópolis, eu insisto, não foi normal. É um evento climático extremo, acostumem-se com essa expressão, tudo bem? O que é um evento climático extremo? Está escrito lá, ó. Nível das chuvas ultrapassou o esperado por mês inteiro. Eu vou mostrar esses dados que eu acho que eles deixam um pouquinho mais claro o que rolou lá. Vocês lembram quando vocês estudam no ano climograma? Todo mundo lembra aquele gráfico, climograma? Vocês lembram me dizer quanto que é considerado uma média mensal alta para o padrão brasileiro, que é um país bastante chuvoso? Alguém lembra? Em milímetros mensais. Quando eu dou essa aula, sempre rola essa pergunta. Ô, Pablo, quanto que eu olho aí na tabelinha aí é considerado um milímetro, né, bastante, assim? Eu falo, ó, a média de 100 para cima mensal é ótimo. 100 mensal, beleza? Dá uma olhada lá. Choveu 259 milímetros em 6 horas, galera. Para vocês terem uma noção, na Amazônia chove 250 no mês. Você imagina você pegar 250 milímetros e jogar em 6 horas numa área serrana. Vocês entenderam o que é um evento climático extremo, galera? É impressionante, né? Eu gosto muito disso daqui. Essa imagem, essa ilustraçãozinha, ela é muito didática, né? Sempre me perguntam, Pablo, como é que eu meço chuva? Né? Então tem um equipamento que chama
pluviômetro. Toda estação climatológica tem um pluviômetro, né? E aí eles vão lá e coletam a quantidade de milímetros que choveu. Mas aí sempre rola essa dúvida, né? O que é 1 milímetro de chuva? Então, olha que interessante. Dizer, né, que choveu 100 milímetros significa que em uma área de 1 metro quadrado choveu cerca de 10 milímetros. Então, essa pessoa, ela está dentro de 1 metro quadrado. Quanto que significa 100 milímetros? Significa 10 centímetros de chuva nessa pessoa. Só que choveu quanto lá? Então, ó, nesse ponto do alto da serra, choveu 125 milímetros em 6 horas. Então é muita chuva, galera. É muita chuva. E a consequência dessa quantidade de chuva, pessoal, é que, assim, não tem muito o que fazer, né? Entende o que eu quero dizer? Você fala, poxa, Pablo, então você está falando que é isso? Que nós devemos nos acostumar cada vez mais com eventos climáticos extremos? Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Então vocês entendem agora o sentido do título que eu coloquei para essa aula. Se os eventos climáticos serão cada vez mais extremos, as cidades deverão ser cada vez mais resilientes. É daí que vem a ideia, tá? Uma cidade resiliente, galera, é uma cidade que ela tem a capacidade, como eu coloquei aqui, ó, de resistir e de se recuperar rapidamente de algum tipo de adversidade. Apesar de eu estar trazendo para vocês o conceito de cidade resiliente dentro de um contexto, que é o contexto dos eventos climáticos extremos, porque eu estou aproveitando para amarrar com aquilo que aconteceu em Petrópolis, porque eu estou aproveitando para trabalhar uma atualidade de vestibular, o conceito de cidade resiliente, galera, é um conceito mais abrangente. A diversidade, galera, ela não é necessariamente um problema climático. Por exemplo, isso é uma adversidade, que ainda bem que nós brasileiros estamos livres desse tipo de adversidade. Isso é um outro tipo de adversidade, que nós brasileiros estamos livres desse tipo de adversidade também. Que tipo de adversidade, pessoal, nós brasileiros, infelizmente, devemos nos acostumar? Com as catástrofes climáticas, tá? Quando a gente coloca catástrofes climáticas, aí entra, galera, no balaio das catástrofes climáticas, todos esses problemas aqui. Então, o Brasil já sofre com ciclones, o Brasil já sofre com seca e estiagem, o Brasil teve metade do Pantanal pegando fogo, pedaço enorme da Amazônia pegando fogo, e as tempestades elas estão ficando cada vez mais severas, tá? Resiliência, galera, assim, esquece agora a cidade resiliente, tá? Essa é uma palavra da moda, não é? Resiliência. Palavra de coaching, né, de autoajuda. Depois a gente pode fazer, né, aí, se vocês quiserem, uma aula de cross comigo também, tá? Gente, o que é resiliência, assim? Resiliência humana, vai lá. Isso é um termo que a gente roubou da física, mas o que é resiliência humana para vocês? Capacidade de se adaptar, boa, e melhorar. Esse é o ponto. Então, a ideia da cidade resiliente é assim: toda vez que uma catástrofe, que uma adversidade dessa acontecer, a gente não vai poder lidar com ela como se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido. Entende, galera? Por quê? Porque o terremoto e o tsunami, ele tem uma possibilidade muito grande de sempre acontecer naquele lugar. Então, a cidade, quando sofrer com uma adversidade dessa, ela vai ter que rapidamente se reerguer e se reerguer melhor. Essa é a ideia da resiliência urbana. Eu coloquei aqui para vocês essa ilustraçãozinha, pessoal, porque isso faz parte de uma campanha da ONU, olha só, desde 2010, que ela lançou uma cartilha dizendo assim: construindo cidades resilientes, minha cidade está se preparando. Então a ONU preparou um documento, né, como construir cidades resilientes, legal, e as cidades receberam essa cartilha para que as cidades colocassem na discussão dos seus planos diretores
como que uma cidade resiliente ela poderia ser construída? O princípio, então, galera, da resiliência urbana não é possível que toda vez que acontecer uma adversidade dessa, o choque vai ser sempre o mesmo, de que não acredito que isso aconteceu. Querem um exemplo de adversidade? Rompimento de barragem de mineração. Isso é uma adversidade. E é uma adversidade, vocês não concordam comigo, que infelizmente as cidades do quadrilátero ferrífero vão ser obrigadas a ter resiliência? Então, entende o que eu quero dizer, galera? É assim, aconteceu 2 vezes. Era para ter acontecido só uma vez e nunca mais. Aconteceram 2 vezes. Então, pode ser que aconteça mais. Pode ser que aconteça mais por quê? Porque, de fato, aquilo ali é um problema socioambiental muito provável de acontecer. Então, a pergunta é, qual é o plano se acontecer de novo? Qual é o plano? Por exemplo, em países desenvolvidos, as edificações mais próximas à costa, elas são mais resistentes a uma onda de tsunami. Entende? Porque se a onda muito forte ela vier, aquilo que está ali na frente vai ter uma capacidade maior de segurar aquelas ondas. Países desenvolvidos têm essa capacidade financeira para investir na infraestrutura necessária para isso. Olha a diferença para o Haiti. O Haiti, galera, desde 2010 não conseguiu se reerguer de terremoto, seguido de furacão. Então a resiliência ela vem daí, do tipo, se sempre acontece e a ONU está alertando que cada vez mais vai acontecer, qual é o plano? Olha só, galera, do que a ONU falava. Tem até medo, né, de projetar para vocês a palavra pandemia, né? O que aconteceu, galera? Quando rolou a pandemia, qual foi o mundo? Qual foi a reação do mundo? Como se fosse a primeira vez que tivesse acontecido uma pandemia na história da humanidade. Não foi. Mas o mundo inteiro, inclusive desenvolvido, reagiu como se tivesse sido a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade. Então, galera, parte desse relatório, aliás, este relatório ele começa falando, porque ele foi escrito em 2020, que a nossa relação promíscua com a natureza, infelizmente, pode criar um tempo em que as pandemias serão cada vez mais comuns de acontecerem. Por isso que a gente tem que bater na madeira, né? Mas a ONU está falando, ela está falando assim, olha, essa nossa relação muito louca, né, com os recursos naturais pode criar pandemias cada vez mais severas. Aí a pergunta é, e aí quando acontecer de novo, a cidade vai sair estabanadamente fazendo tudo que fez? Porque foi estabanado, não foi? Onde constrói o hospital de campanha, né? E o respirador e tal. Aconteceu. A gente passou 3 anos nessa merda. Então significa dizer que se uma próxima vez isso acontecer, não vai ser a primeira vez. Resiliência vem daí. De ter aprendido com o erro e de na hora que se reconstrói um pouco melhor. Tá? Então eu acho que vocês estão entendendo, galera, que para a cidade ela ser resiliente, a gente vai ter que aprender uma outra coisa muito legal, que é planejamento urbano. O planejamento urbano, pessoal, ele vai ter que dar um jeito, tudo bem? De resolver problemas como esse daqui. Imagina que eu estou falando de cidades resilientes que precisam se planejar para conseguir resistir mais a adversidades e tal. Isso é uma campanha publicitária muito famosa, galera, tá? É muito premiada, que ela retrata um pouco qual é o padrão de organização dos chamados aglomerados subnormais. Quando a gente fala, pessoal, de resiliência... Tá vendo? O projetor tem que ser resiliente também. Você entende, galera, o tamanho do desafio que a gente tem pela frente? Vocês têm noção, pessoal? Quantas cidades brasileiras têm esse tipo de padrão de ocupação? Dá uma olhada. Isso já corresponde, galera, a 13 milhões de pessoas no Brasil. Então, vai somando todas as informações que eu dei até agora para vocês. Vivemos uma nova época chamada Antropoceno, tudo bem? Que essa nova época denominada Antropoceno,
ela infelizmente é marcada por eventos climáticos cada vez mais extremos e que esses eventos climáticos extremos acontecerão em espaços como esses que eu estou colocando para vocês. Entende? Então, para uma cidade, galera, ela ser resiliente, essa cidade ela precisa de 3 aspectos. Ela precisa ter um plano e ela precisa adotar medidas nesses 3 caminhos aqui. Então, vamos lá. Minimizar perdas humanas econômicas. Entende, pessoal, que não tem como eu escrever, por exemplo, numa redação, acabar com as perdas humanas, porque infelizmente elas acontecem? Então é minimizar. A tragédia ela acontece, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Então o máximo que a gente faz é mitigar os efeitos. Então quando acontecer, vamos minimizar. Vamos dar um jeito de minimizar. Professora, a Lucy estava comentando que às vezes o Enem vem com aquelas propostas mirabolantes, não é isso? De em poucos minutos, né, você tem que escrever uma redação enorme apresentando então propostas de intervenção, que é diferente de solução, né? A intervenção é um pouco disso, né? É a gente infelizmente aceitar o fato de que todas essas tragédias elas acontecem, infelizmente elas levam pessoas, elas vão causar mortes e tal. Mas que tipo de intervenção a gente pode fazer para minimizar essas perdas, né? Então, por exemplo, toda cidade tem que ter um plano de evacuação. Entende qual é a lógica? É do tipo, você tem que saber para onde correr. Então, né, o pessoal em Minas Gerais começou a achar meio ridículo que a Defesa Civil começou a bater de porta em porta dos moradores para explicar qual seria o plano de evacuação caso acontecesse novamente o rompimento de uma barragem. Então imagina, né, o cidadão lá na casinha dele, de boinha, de repente bate um agente da Defesa Civil e fala, ó, tem um monte de placa agora espalhada pela cidade, segue a placa, vai até aquele ponto é mais alto, aquilo ali. Galera, só das pessoas saberem para onde tem que correr, querendo ou não, isso já é uma maneira de você mitigar os efeitos de uma catástrofe ambiental. Entende qual é a lógica? Agora, vai destruir a rede de saneamento básico. Não vai ter jeito. Só que aí, galera, não é aquela história, né? Do tipo, eu comecei a assistir ontem, não sei se vocês viram isso daí, a grande inundação. Vocês chegaram a ver já isso daí é um dos seriados mais assistidos da semana na Netflix. Aí chamava Grande Inundação, eu tava lá à toa, eu falei, deixa eu assistir isso daqui, né? Eu achei engraçado porque é muito disso daqui, né? Porque uma cientista, ela alerta que vai ter uma grande inundação. Eu não me lembro agora qual é o país, mas é algo lá da Europa Oriental. E ela alerta, ela fala, vai inundar, vai todo mundo embora. Aí a prefeitura da cidade que vai ser inundada, seguindo essa cientista que avisou 6 semanas antes, resolve tomar as medidas. Então é disso que eu tô falando, sabe? É do tipo, a ONU tá dizendo que vai acontecer mais isso. Qual é o departamento de emergência? Tem que ter um departamento de pessoas que só cuidam da emergência. De pessoas que na hora que destruir, elas vão reconstruir. Entende? É dessa maneira que as coisas elas funcionam. Né? Do tipo, na hora que acontecer a tragédia, aquela galera ela tá acostumada a lidar com a tragédia. É o gabinete da tragédia. É foda, né? Imagina você chegar em casa e falar, eu trabalho no gabinete da tragédia. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque são as pessoas que estão, infelizmente, acostumadas a isso. De chegar e falar assim, é igual, galera, você querer comparar o SAMU com consultório. O SAMU é a emergência, é a catástrofe, ele está acostumado com aquilo ali. É a mesma lógica. Tem que ter um departamento na Defesa Civil que cuida da tragédia, que cuida da catástrofe. O mais importante, pessoal, dentro do conceito de resiliência, é esse último tópico que eu coloquei para vocês. O rápido reestabelecimento das coisas. Ninguém pode ficar, galera, 1 ano sem tomar água limpa. Isso tem que ser do dia para a noite resolvido, senão a galera morre de cólera. Senão a galera começa a ter uma série de doenças infecto-contagiosas porque a rede de saneamento básico foi destruída por alguma catástrofe e ninguém recupera aquilo ali de uma vez. Tudo bem? Alguns rankings, pessoal, eles são publicados, né, das cidades mais resilientes do mundo. São Paulo é a 40ª de um ranking de 100.
As cidades canadenses, as cidades dos Estados Unidos, elas costumam estar nas primeiras 10 posições, né? Às vezes elas são até mais resilientes do que as cidades europeias, porque elas são mais vulneráveis. Então, o cálculo da resiliência, ele é feito a partir da vulnerabilidade de uma cidade. O Canadá e os Estados Unidos são mais vulneráveis, né? Claro, pelo tipo de catástrofe ambiental que eles estão sujeitos, né? Se comparado aí com os países europeus, tá? Tá tudo bem, galera? Posso caminhar para os finalmente? Tudo bem, eu sei que eu pergunto isso. Claro, fica à vontade. A Lucia, ela perguntou para mim aqui se o fato, né, das nossas cidades estarem tão mal colocadas nesse ranking de resiliência tem a ver com a falta de planejamento. Esse é o grande problema, Luci. Isso, Luci, eu comento, né, quando eu dou aula disso, que é o melhor argumento que você pode começar uma redação sobre um problema urbano. As nossas cidades são cidades que cresceram de maneira caótica. Que é aquela história. Londres demorou 3 séculos para ter 1 milhão de habitantes. São Paulo demorou 2 décadas. Então não tem como uma cidade se planejar para um crescimento demográfico tão abrupto, tão explosivo. Também, não de prevenção, mas uma cultura de remediar, né? Você vai tentar, e o lance é esse, né? Dá um jeitinho, vai puxando daqui, vai puxando de lá e tal, e é muita gente, né? É uma escala muito grande de pessoas, é uma escala muito curta de tempo, né? Então, é um pouco disso mesmo. Beleza? Posso caminhar para os finalmente? Podemos? Tá. Gente, o que esse relatório ele traz de lição que eu acho que é disruptivo, sensacional, e que eu acho que isso vai fazer parte da vida de vocês, né? Sem dúvidas, e dos filhos de vocês um dia eles vão aprender isso daqui. Lembra que eu falei para vocês que dentro do relatório de desenvolvimento humano tem o IDH, certo? Então olha esse gráfico que interessante. Esse gráfico ele mostra o valor do IDH, todos lembram que o IDH vai de 0 a 1? Quanto mais próximo a 1, maior o desenvolvimento humano. Então, aqui, ó, de 0, né, a 1, tudo bem? E aqui, galera, a pegada material, que é equivalente à pegada ecológica, tá? Então, veja, os países pobres, eles têm essa situação que vocês estão vendo nesse retângulo A. Então, são países que têm IDH baixo, mas também tem uma pegada material baixa. Justamente porque o padrão de consumo, ele é um padrão de consumo menor. Os países desenvolvidos são países que têm um IDH bem elevado. Só que, em compensação, como é que é a pegada material deles? Então, olha o que a ONU propõe. Que tem que criar essa categoria que não existe hoje. Então, veja o quanto que a ONU ela foi ousada nesse relatório em dizer assim. Eu vou ler de novo como é que é o título do relatório. A próxima fronteira, ou seja, isso não é agora, a próxima fronteira, o desenvolvimento humano e o antropoceno. O que a ONU está querendo dizer? Será mesmo que esse cálculo de DH ele é um cálculo fidedigno se a gente considerar o quanto que esses países de elevado IDH pressionam o meio ambiente? E se eu calcular o IDH dentro da lógica de quem impacta menos sobre o meio ambiente? Será que seriam tão bem ranqueados assim? Então essa seria a categoria C, que é uma categoria ideal. Ela não existe, mas isso é uma meta. Então significa dizer, galera, que de repente, nos próximos anos, o cálculo de índice de desenvolvimento humano ele vai começar a considerar a pegada ecológica. Então vai chegar lá uma Dinamarca da vida, uma Noruega da vida, que sempre está lá nas cabeças do IDH e vai falar assim, e se eu atrelar o seu IDH à pegada ecológica das pessoas que vivem no seu país? Onde que vai parar isso daí? E aí entende por que eu estou dizendo que isso é disruptivo, pessoal? Porque essa é a tendência. A tendência é do tipo, desculpa, mas desenvolvimento humano vai além de questões apenas econômicas e materiais, são ambientais também. Então a ONU está propondo no documento dela uma nova leitura do que é o desenvolvimento humano, partindo de um princípio que
de um princípio mais, no caso, vamos dizer, sustentável. Vocês conhecem bem isso daqui, galera? Isso daqui são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, a ONU propôs a Agenda 2030, ousada, né? Para que em 2030 esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Eles fossem adotados para que a gente vivesse num mundo sem tanta pobreza, fome, num mundo mais justo, tá? Para que esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles aconteçam, ela estabeleceu 169 metas. Então, a gente pega esses 17 objetivos, se você entrar no site, você clica em cada um deles e vão aparecer as metas correspondentes a deles, tá? Algum desses 17 vocês acham que tem a ver com o que a gente estava conversando aqui? Qual? O que está escrito no 11? Cidades e comunidades sustentáveis. 11, né? Ó, 11B. Tudo bem? O que é 11B? É uma das 169 metas que faz parte do Objetivo 11. Aí eu recortei lá do documento para vocês lerem como é que está escrito. Até 2020 já passou, tá? Aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres. Vocês perceberam? Então, galera, é isso, né? A ONU vem dando recados há décadas, mostrando que as coisas têm acontecido, né? Mas o que está na moda é que uma coisa ela só acontece se a outra acontecer antes. Então, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são todos integrados e indivisíveis. Significa dizer que um só acontece se o outro estiver acontecendo simultaneamente. Então não é assim do tipo, eu vou construir uma cidade sustentável. Tem que mudar o padrão econômico. Tem que mudar o padrão social. Para que aí assim a cidade seja construída de maneira sustentável. Você não resolve o problema ambiental sem resolver o problema socioeconômico. Você não resolve o problema socioeconômico sem resolver o problema ambiental. Então é muito doido, né, vocês entenderem essa ideia de indivisíveis, né, de integração, no sentido mesmo do que é a cidade resiliente. Uma cidade resiliente é uma cidade que ela depende de uma mudança do comportamento das pessoas que vivem nela, dos planejadores dela, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque acho que o grande recado do que eu expliquei para vocês é, infelizmente, nós temos que nos adequar aos novos tempos. E os novos tempos são de eventos climáticos extremos. Tudo bem, galera? Esse era meu recado, Lucy. Você queria dar um recado, né? Que você me falou, né? Não, você entrou nesse ponto, né? A gente, como está fazendo revisão Enem, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a intervenção, ela vale 200 pontos, dentre os 1000 do Enem. Tem vários perigos em cada uma das competências. A gente já conversou sobre a competência 1, aquela coisa da questão gramatical, né? Tem que ter uma quantidade X de erros. O Enem, ele não é qualitativo como outros vestibulares, assim, de, nossa, a pessoa escreveu cebola com S, que problema. Não, é assim, escreveu estereótipo com I, que é uma coisa que até jornalista faz. Desconta um. Esqueceu. Então, eles vão contando a quantidade. Não tem corretor gramatical? Então. E aí, nessas, é um perigo, é difícil você chegar aos 200. Porque hoje, né, a gente escreve com corretor, né? Mas não pode ali na prova, né? Então, assim, você vai contando os erros e vai descontando. Então, é uma competência difícil de tirar 200 por essa quantidade. Na última competência, que é a competência 5, vale 200 pontos, que é a intervenção, a gente tem que fazer esse raciocínio que você falou do que fazer para minimizar o problema. Então, é o primeiro grande recado, porque todo mundo fica com essa confusão. Eu tenho que solucionar em 30 linhas um problema histórico no Brasil? Não é isso que eles estão te pedindo. O que concretamente a gente pode fazer? E o Enem exige que você diga quem vai fazer,
é o que a gente chama de agente. E o agente pode ser coordenado. Então, já vou pedir tua ajuda nisso. Vamos lá. Então, vamos lá. Por exemplo, você falou, a Organização das Nações Unidas, ela lançou um documento. Isso já pode ser uma ação. Perfeito. Os governos podem, usando desse documento, começar a se organizar a fim de que... Aí a gente já começa a pensar numa outra coisa que eles querem. Eles querem o agente, a ação, a finalidade dessa ação. Então, vamos pensar bem concretamente. Vamos pensar na região do Rio, como você falou. Certo. O que a gente podia ter de uma ação que fosse feita agora para resolver essa questão, ou para minimizar, desculpa, essa questão que a gente sabe que vai se repetir? Certo. Então, a primeira coisa é a Defesa Civil é o órgão, né, que vai fazer o quê? Fiscalizar. Então, ela vai ter que mapear as áreas de risco. Ao mapear as áreas de risco, ela vai ter que identificar possíveis lugares que já devem ser evacuados. Ó, gente, mapear, identificar os verbos que implicam ação. O corretor de redação do Enem, ele vai procurar esses verbos. Pablo já entregou os dois. Você viu no infinitivo, que bonitinho. Não é que vai estar entregando, que vai estar falando, certo? Nem é infinitivo. Eu já fui... Ó, nosso Meu lapel. microfone. Então tá bom? Já temos a gente, já temos a ação. Então, a gente mapeou, legal, a gente identificou. A fim de identificar as regiões, a gente já tem a finalidade também. Então, suponha que agora a gente agora tem situações diferentes, né? Do tipo, tem uma comunidade inteira que mora ali no morro. Então, ou você vai ter que realocar essas pessoas para um lugar que não seja de risco, ou você vai ter que dar um jeito de minimizar o risco. Por exemplo, construindo barreiras. Por meio de barreiras, por meio de quarto elemento que você tem que ter na conclusão, que é meio. Vamos voltar. Agente, ação, finalidade, meio. Né? Meio vai ser utilizado para que isso seja feito. E um detalhamento. Então, quando você diz que a Defesa Civil vai lá, vai mapear, vai conversar com as pessoas que estão lá, tudo isso você está explicando detalhadamente como é que eles vão fazer. Ou seja, a gente é pé no chão mesmo, sabe? Pensa na situação com começo, meio e fim. Não é sempre, eles vão lá e detalham, eles vão lá e mapeiam e acabou. Não é aí isso. Como eles vão mapear? Veja só, Lucy, aí pensando numa outra coisa assim, a cidade ela não para de crescer e se desenvolver, certo? Sim. Logo, a cada 10 anos um plano diretor é feito na cidade. Este plano diretor vai ter que conter diretrizes para conter a expansão da cidade sobre áreas de risco. Então tem as pessoas que já estão morando no lugar, Certo. mas a cidade ela vai continuar crescendo, então significa dizer que ela não pode crescer aleatoriamente. E isso é uma obrigação da prefeitura. Isso, inclusive, a realização de um plano diretor é para toda a cidade que tem mais de 20 mil habitantes. E a elaboração de um plano diretor é uma elaboração com a participação da sociedade. Então a Câmara de Vereadores tem que convidar as pessoas para que as pessoas participem de como deve ser o plano diretor dessa cidade. Então você imagina que nós, moradores de uma área de risco, vamos participar do comitê que está realizando o plano diretor. A gente vai falar, lá na minha comunidade costuma deslizar, entendeu? Então você, sociedade... Estão vendo o detalhamento? Que bonitinho. Você, como parte integrante da cidade, da sociedade, você tem o direito de, como cidadão, fazer parte da gestão. Professor, você tem, que a gente tem que colocar, né, sei lá, alguma ideia de filósofos que defendem essas ideias, sociólogos, pra gente usar como Uma autoridade referência? qualquer. Isso, alguma autoridade? Cara, autoridade é que assim... Quando a gente fala em urbanismo, cara, urbanismo envolve o nome de pessoas muito rebuscadas, entendeu? Para você citar, é difícil até escrever, né? Então eu acho, cara, que nesse caso a fonte de referência acho que não seria, são órgãos mais gerais assim, né? Por exemplo, Haussmann é o cara que desenhou Paris. As sangrias de Haussmann são todas aquelas vias que vão dar no Arco do Triunfo.
Entendeu? Mas você entende que isso é muito Como é que elaborado, escreve o nome cara. dele? Ah, então, esse é o ponto, eu não Eu sei. não sei escrever Nietzsche. Eu também não sei É escrever que Hausmann. ninguém desconta. Eu não sei escrever Hausmann, mas eu vou... Gente, vamos dar um Google agora. Entendeu? Porque esse é o lance, entendeu? Aí o que acontece é isso. Esse cara, ele é um dos grandes pensadores da arquitetura moderna. E a partir disso a gente tem uma série de obras higienistas, inclusive o Higienópolis, sempre pautado no que ele desenvolveu. Mas para você ter uma noção, o Hausmann, ele vem desde o Leonardo da Vinci. Você entendeu? Que o Leonardo da Vinci é considerado um visionário no que se trata de obras higienistas, por exemplo. Então, olha que legal. É muito... Já chegamos no Da Vinci, uma boa referência. Eu achei legal também que você comentou a questão histórica, né, professor? Então já pra gente começar, falando de onde que vem o problema também já do Brasil. Isso, cara, é o gancho, velho. Esse é o... Eu falo assim, né? Até aproveitando que a Lucy tá aqui. Eu era um aluno muito bom de história no ensino médio. Então as minhas redações, elas tinham história. Entendeu? Porque a história, cara, ela te dá o eixo, às vezes, norteador do que você precisa falar, né? Então você vai conversar, né, sobre um problema urbano. Você ganhou um parágrafo só de contar a urbanização brasileira. Que o processo foi rápido, caótico, não sei o que lá, e pronto. Você já está ali. E olha que legal, não vai ser um parágrafo puramente descritivo, porque você está analisando esse percurso da história que culminou no problema que a gente tem agora. Então ele fica analítico dentro da função da redação. Perfeito. Show? Posso te perguntar uma outra coisa? À vontade. Você deu o exemplo de Petrópolis, dessas cidades. Das cidades serranas. Recentemente, houve um quase segundo acidente envolvendo esse aeroporto que está aqui ao nosso lado, que é Congonhas. Certo. Cumbica, eu sei que era uma área muito limpa, não tinha ali, né, muitas pessoas morando, e por isso que eles fizeram um aeroporto tão afastado, ainda mais um aeroporto internacional, com aviões de grande porte, com fluxo maior, etc. Aqui, ele foi montado, entre aspas, com a ideia estratégica de estar numa região central, mas ela já era, de alguma forma, muito, não sei se é pouco povoada, que eu posso chamar. O que eu já li sobre, Lucy, é que é uma aberração mesmo urbana. É uma aberração urbana. Não existe exemplo disso no mundo, de ser uma área tão densamente habitada com um fluxo tão intenso assim. Então, isso é uma aberração. Eu posso soltar uma crítica na minha redação falando que isso aí foi só uma visão comercial que eles tiveram e não levaram em consideração nem um pouco essa visão humana. Se você olha as fotos antigas da onde ele foi construído, até então não era uma área que acreditava que ela virar o que ela virou. Tá. Entendeu? Então a cidade ela foi crescendo sem o devido planejamento em volta daquilo que um dia não era tão habitado daquela maneira. Entendeu? Então aquilo ali é um exemplo da falta de planejamento. Mas já era uma E aí área que... acomodou-se a situação que você está falando. Então. Tipo, poxa, a cidade foi crescendo. Bom, já está aqui mesmo, vai ter esse apelo, entendeu, de fluxo de passageiros, porque está dentro da cidade, mas é uma aberração urbana. Que teve aquele acidente com a TAM, Sim, né? Que foi uma coisa terrível. É pequena a pista também. Não, E recentemente, né? Que teve um problema também que eles não lembro. Considerando, foi um jatinho, né? E aí fica o dia inteiro parado. Né, e quase caiu na avenida, que é uma avenida... É surreal, né? Pensar que uma cidade do porte de São Paulo engoliu o aeroporto. Né? Então isso é um exemplo clássico de como as nossas cidades elas crescem de maneira desordenada. Né? O pessoal usa a expressão labiríntica. Né? Eu entendo que as cidades resilientes ela tem uma importância social também. Só que na minha cabeça, eu acho que assim, o principal problema na minha cabeça seria um problema econômico e de postura dos principais governos e tudo mais. Só que, tipo assim, eu só queria entender por que ela tem essa relevância tão grande, sendo que, sei lá, mudar a postura econômica de um país seja talvez um pouco mais... seja um pouco mais... sei lá, não difícil, mas seja mais eficiente do que você, sei lá, fazer cidade resiliente em todo lugar do Brasil e resolver esse problema. Porque o que eu penso é que tipo assim,
Eu acho que talvez seja porque o problema já está muito agravado, seja isso? Então, cara, eu acho que o gancho da aula, assim, que é legal você pensar, é que a resiliência, cara, ela é uma demanda dos novos tempos. E quais são os novos tempos? São tempos de eventos climáticos extremos. Então, infelizmente, cara, uma cidade, em grande parte do país, falando só do Brasil agora, ela não vai poder se dar o luxo de não ser resiliente. Por quê? Porque o recado está dado. Então é isso, resiliência é ninguém mais, cara, morrer de frio quando tiver uma onda de frio em São Paulo. Mas tem essa história Né? de negligência também que Sim, você está falando, sim. né? A negligência agravou e chegou num ponto que ou a sim. cidade fica resiliente. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que isso é fundamental. É um desafio, né? Porque você entende que as cidades elas estão construídas, né? Elas não vão ser construídas. Elas já estão construídas. Então, adaptar a esses novos tempos é um desafio. E aí você soma os problemas sociais que a gente tem. Poxa, se a gente não consegue evitar a ocupação de uma encosta de um morro num processo de favelização, imagina o quanto é difícil para a gente construir uma cidade que seja resiliente. Né? Então, assim, a ONU ela tem ótimos pesquisadores, ela tem ótimas ideias, mas dá para perceber claramente que os relatórios dela são relatórios que são pensados muitas das vezes dentro de uma lógica de um país desenvolvido, que tem recursos para fazer as coisas. E quando falam da gente, eles costumam apontar as coisas. Sim, né? Porque resolver as coisas é muito difícil aqui, né, cara? A gente não tem grana para isso. É um pouco disso. Outra crítica bastante importante está na redação de vocês. Lembra sempre desse pé no chão que eu falei, né? Esse olhar que o Pablo trouxe. Os relatórios da ONU são bonitos, mas eles não são praticáveis muitas vezes, né? Dentro de uma organização ou desorganização. Sim, né? Imagina, a gente fala do básico aqui, né? O básico é, cara, não pode ocupar a encosta de um morro. Isso é básico, isso é lei. Nem a lei consegue fazer valer. Imagina então a resiliência urbana, cara. É um desafio. Acho que quando fala dessa cidade de resiliência, eu lembrei muito daquele crédito de carbono. Que é tipo, você não resolve Bonito. o problema, mas quando você mexe no bolso, tipo, faz mais sentido, porque quem domina são os países desenvolvidos. Né? É aquela história, assim, né? A Alemanha sofreu com chuvas que ela nunca tinha sofrido de maneira tão intensa no começo do ano. E eu não sei se você lembra dessas cenas, de pessoas sendo arrastadas, de casas sendo arrastadas e tal. Eu não tenho dúvidas que aquela cidade vai se reconstruir resiliente. Não é o nosso caso. Porque na hora que você olha as verbas que deveriam ser destinadas para o combate de deslizamentos na Serra do Rio de Janeiro, aí você vai ver 10% da verba foi usada. Entendeu? Existia até o dinheiro, mas o dinheiro não foi usado para evitar esse tipo de tragédia. Então, né, cara, o buraco é mais embaixo. Né? A questão política, né? De interesse. Desse nosso país. É foda. Doido, né? É um pouquinho, eu estou com muita dificuldade no tema, um pouco acho que vai mais na proposta de intervenção. Porque eu fico confusa quando você comentou do plano de diretor, né, colocar medidas preventivas, por exemplo, como o deslizamento. Mas aí eu acho mais um pouco na questão social. Por exemplo, a defesa civil ir na casa de uma pessoa e falar para ela, você tem que sair da sua casa. E assim, já é difícil para a pessoa sair da casa dela, né? E muitas vezes ela tá morando ali por critério econômico, né? E o fato também que aí o governo coloca ela numa habitação muito longe do trabalho dela. Então isso vai levar também ela a abandonar o trabalho. E aí a gente encontra um santo e descobre outro. Então eu fico um pouco confusa como citar isso, assim, no texto, na proposta de intervenção. Então, é legal você perceber, essa pergunta que você fez, ela é interessante, porque assim, você tem que fazer uma sequência de raciocínio, né? E você foi construindo essa sequência conforme você foi me perguntando, né? Então, por exemplo, a defesa civil vai bater na casa de alguém. Veja, a prioridade é a vida. Tem um barranco que está deslizando ali, a defesa civil ela vai simplesmente interditar aquela moradia. Só que é isso.
Ninguém pode interditar a moradia sem dar moradia. Aí você fala assim, ah, Pablo, mas dar a moradia então quer dizer que a cidade ela vai ter um conjunto habitacional construído só para pegar essas pessoas que ficaram desabrigadas. Não, você tem o aluguel social, por exemplo. Então uma pessoa que mora numa área de risco e ela é obrigada a sair da área dela que ela está vivendo, porque senão ela corre risco, né, de morte ali, é natural que essa pessoa ela vai ter que ser realocada para um outro lugar, mas ao ser realocada para um outro lugar, não necessariamente é um lugar que foi construído só para isso. Pode ser simplesmente uma casa que ela é subsidiada ou ela é paga, propriamente dita, pela prefeitura para que essas pessoas que estão em áreas de risco tenham onde viver, né? Então, eu acho legal a pergunta porque, às vezes, né, a gente dá na nossa redação respostas muito mirabolantes para as coisas, né? Do tipo, vamos construir um conjunto habitacional específico para as pessoas que sofrem com deslizamento. Seria um sonho, mas é impossível. Então, é mais simples, né? Do tipo, olha, o gabinete de emergência que a gente estava brincando aqui, ele tem a verba de emergência. E a verba de emergência serve para quê? Para pessoas que são desabrigadas. Por quê? Porque todos os anos muitas pessoas ficam desabrigadas por causa de enchente. Então, no plano de orçamento da prefeitura, já vai estar sendo considerado que tem uma verba que é destinada para as pessoas que sofrem com esse tipo de problema, né? Então, é toda essa a linha de raciocínio, né? Eu acho que eu consegui responder. Deu certo? Eu acho que sim. Estelinha, você diz pra gente se sim. E legal que o Pablo falou também, porque a gente conversa com vocês a respeito dos saltos, né? É uma expressão que o Enem usa muito. O salto é a passagem de uma ideia a outra que não fique bem explicada, né? Então, o que você falou, assim, a gente às vezes cai na utopia. Sim. De, nossa, tinha que ter lugares... Eu acho que ela tinha falado. Ela tinha falado alguma coisa e a gente não escutou. Vem. Estelinha? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Não, ele esclareceu sim, Pablo. Obrigada. É legal essa ideia do subsídio da prefeitura. Acho legal, achei legal. Eu estava pensando. Obrigada. Imagina. Dentro daquilo que é possível fazer. É factível, não tem o que fazer, né? A gente adoraria respostas e soluções mirabolantes, né? Mas às vezes é o que dá. E o que dá não é tão difícil. É simplesmente ter, dentro do orçamento anual de cada prefeitura, você teve uma verba destinada a tragédias desse tipo, né? Diga lá. Tem uma dúvida. Vamos lá. Eu queria saber, tem como relacionar, por exemplo, a dificuldade de implementar uma cidade resiliente com a questão do racismo ambiental? Em que aspecto você me Porque, pergunta por isso? exemplo, normalmente, aqui se a gente pautar Brasil, que onde ocorrem os maiores desastres de deslizamento, por exemplo, são comunidades que estão ali porque sofreram, né, com a periferização das cidades, tiveram que se instalar nesse local. Por exemplo, eles sofrem de um racismo ambiental. Então, eu poderia falar que, por conta deles sofrerem esse problema, o governo também não está ali de olho neles, e essa parte da cidade que seria resiliente não vai estar ligada a eles? Sim, eu acho que isso entra muito no que é o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, ele foi criado para garantir a todos o direito à cidade. E por mais óbvio que isso pareça, o direito de todos à cidade, esse não é um direito de todos que vivem na cidade. O racismo ambiental é um exemplo disso. Então, é claro que o princípio de cidade resiliente tem que partir, obviamente, das demandas que a cidade tem. Então, às vezes, para você construir essa cidade resiliente, que era um pouco do que eu estava falando para ele, você já vai ter que corrigir outras mazelas que a cidade tem nesse percurso, entendeu? Que é um dos princípios do Estatuto da Cidade mesmo. Beleza? Você pode amarrar essa sua argumentação à necropolítica. Exatamente. É um bom conceito para trazer agora à luz e talvez fazer aquela referência que você pensou de filósofos Mandembe. Nunca sei falar direito o nome dele. Hausmann? Não. Só sei. Mandembe, ele tem um M mudo. Ele é camaronês. Muito difícil. Uma coisa assim. Muito difícil. É igual o Juscelino
Kubitschek. É um depois. Kubitschek, JK, só coloca JK, mano. Você só coloca JK na Não, lousa. gente, de verdade, o Enem não se preocupa. Se você errar o nome, não entra como erro gramatical. Tá? Grafia de nomes, ainda mais. Nossa senhora, ainda bem, né? Complicadíssimo. Pessoal, mais alguma questão? Pessoal de casa? O seu celular aqui É alta tecnologia. Tem muito a ver, por exemplo, as cidades não tomarem muitas atitudes para ser resiliente, sendo que as mazelas não são cometidas no bairro, só na maioria dos bairros pobres. E não só o fato deles serem pobres, né? Mas muitas das vezes eles serem periféricos, né? Então eles estarem longe das vistas de quem tem muito poder, entendeu? Então, assim, você não vê, né? Essa é uma diferença muito grande dos problemas que o Rio de Janeiro tem para os problemas que São Paulo tem. Porque os problemas do Rio de Janeiro são problemas que eles estão encravados no meio dos bairros muito ricos, porque é o morro, todo mundo vê o morro. E em São Paulo você não vê os problemas. A periferia está longe. Então você que mora aqui, né, na Manhattan paulistana, né, entre os rios, você não faz ideia do que está acontecendo, entendeu? No extremo leste da cidade. Então, claro, né, cara, você não passa todo dia na frente e vê o problema, né? As pessoas com poder, inclusive de decisão, são pessoas que às vezes não estão vendo essas coisas, né? Então, sim, acho que... Não estão vendo e não querem ver. E não querem ver, principalmente, né? Não querem ver, né? Beleza? Demais. Gente, mais alguma pergunta? Não. Podemos encerrar? Pessoas de casa para vocês também. Gente, maravilha, Pablo. Queria te agradecer mais uma vez. Tamo junto, Luci. Tamo junto. Obrigada por trazer esse conhecimento, essa simpatia Tamo que você junto, é. imagina. Colega. Tamo junto, muito, Luci. muito bom. Já faz um tempão aí. A nossa teoria da redação vai ser ótimo. E o vídeo do canal vai se encerrar agora, mas aguardem que a gente vai fazer outras palestras, outras coisas. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, aperte o sininho. Gente, quais são as outras coisas que você tem que falar também? comenta. E se inscreva no canal. Aqui. Isso. Tá bom, pessoal? Obrigada, beijo pra todo mundo que participou aí de casa. Tchau, gente. Obrigada Valeu. Aqui por vocês. Vamos fazer aquela salva de palmas que a gente sabe. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado demais.